Olá, tudo bem por aí? Estamos aqui hoje mais uma vez para gravar mais um episódio para o nosso podcast Vida e Vendas. Porque afinal de contas é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E eu estou com uma convidada super especial. Hoje o tema é da proteção à projeção, como vender com valor e propósito. E ela está à frente aí de 2 empresas, vai compartilhar o ouro aqui com a gente. Tenho várias perguntas que já foram feitas anteriormente aqui e eu vou aproveitar para trazer tudo aqui para vocês. Então vou apresentar. Hoje eu recebo uma mulher que representa um novo tipo de liderança no Brasil, aquela que une estratégia, sensibilidade e visão de legado. Ana Laura Tonin é publicitária, empresária há mais de 20 anos, CEO da Outsbroker, uma corretora franqueada da Prudential no Brasil, com mais de 200 milhões de ativos sob gestão, e mentora de empresários e profissionais liberais que desejam construir marcas inconfundíveis. Ela é também a criadora do método Quit Branding no Brasil, ela vai falar mais sobre isso aqui na sequência. Uma abordagem autoral que une sofisticação, verdade e posicionamento com alma. Depois de anos atuando no marketing de grandes empresas como Motorola, Grupo Abril, Veja e Exame, Ana construiu 2 frentes potentes de atuação. Uma voltada à proteção de legados familiares e patrimoniais e outra à projeção de marcas pessoais com essência e autoridade. Com uma visão única sobre o valor do invisível, seja um seguro de vida ou um posicionamento estratégico, ela nos mostra que uma verdadeira autoridade não precisa de ruído para ser percebida. Um bate-papo que vai nos inspirar aqui hoje. Ana, por favor, aproveita agora já para te lançar a primeira pergunta, né? Já que eu fiz toda a apresentação aqui. Muito bom, muito obrigada. Eu adoro fazer isso, gente. Confesso que eu acho que outra vida eu fui repórter, jornalista, sei lá. Eu tenho assim, ó, eu gosto de fazer isso. Sério, eu faria isso todos os dias. Quem é a Ana Laura por trás dos seus CNPJs? Por muito tempo eu tive dificuldade, foi um desafio para mim poder responder isso. A gente tem esse grande desafio quando alguém pergunta quem é a Ana Laura, quem é você, porque existe um CPF. Então, antes de mais nada, eu entendo que enquanto CPF a gente é mãe, filha de Deus. E quando entra por trás de um CNPJ, a gente aprende a ser uma pessoa que eu acredito que por muito tempo que demorei a aprender a me ouvir. A ouvir os instintos, a ouvir as nossas intuições e aquilo que é entender o nosso chamado, respeitar o nosso chamado, qual é a nossa missão. Então, hoje eu vejo que o que a gente vive ao longo da nossa vida, lá na frente a gente entende porque nós estamos exatamente onde nós estamos hoje. E, normalmente, a nossa história, ela traduz a nossa transformação. E o que a gente entrega nada mais é do que a nossa transformação. Então, hoje, quando a gente vê que eu tenho uma empresa que representa legado e outra empresa que representa construção de marcas, foi exatamente a minha transformação enquanto pessoa e marca pessoal, e mãe e empresária. Quando eu vi que eu precisava construir um legado, foi construído. E hoje eu identifico muitos empresários nessa posição, com grandes legados sendo construídos e com essa intenção e necessidade de também poder criar a sua marca e construir a sua marca pessoal, que no final do dia é justamente para impactar mais pessoas. Uhum. Eu vejo esse caminho, eu vejo essa transformação e eu vejo que hoje os meus CPFs nada mais representam a trajetória que eu vivi e sigo vivendo. Sim, é como se os teus CNPJs, as tuas empresas, elas refletem parte da história que você já viveu. É como se só externasse hoje para o mundo aquilo que você já vivenciou. É. E o que te levou a esses 2 universos? Acho que é legal você comentar, assim, o que te fez, o que te conectou. Porque eu sei que, te conhecendo um pouco, você não estaria à frente de 2 negócios se você não enxergasse propósito e não tivesse uma causa. Exato. Só por simplesmente estar à frente dos negócios. Então, acho que vale você trazer o teu porquê de cada um desses negócios. Tudo é missão, propósito, os nossos valores, o que a gente entrega para as pessoas, o que a gente carrega dentro de nós. Aí você fez uma apresentação muito boa, muito maravilhosa. Mas, como você mesmo disse, né? Eu sou publicitária de formação e eu acredito que a gente vai realizando os sonhos à medida da nossa vida, conforme a gente idealiza aquilo e a gente busca por aquilo. Então, quando eu decidi que eu queria, uma das minhas formações é a publicidade, eu tinha um grande sonho de trabalhar em um veículo, né, na indústria de mídia, que é, como você falou, o Grupo Abril. Uhum. E ali eu fiquei por 10 anos. Foi uma escola para mim.
Então, todos os títulos que a gente conhece, Veja, Exame, masculinas, femininas. E quando eu tomei a decisão da mudança para o empreendedorismo, que sempre foi um sonho, eu era head de marketing da Veja e da Exame. E mercado financeiro, fui, então, abrir a corretora e empreender, vendo muito aquilo como uma construção de legado. Não, é mais do que uma proteção financeira, é uma proteção familiar, mas é um ato de amor. E já num cenário de mãe, e já vendo muitas coisas acontecerem, de pessoas que perdem seus familiares e não têm esse mesmo planejamento. Então, de ter vivido situações como essa também, eu empreendi em algo que sempre foi para mim um propósito, uma missão de legado. E aí, 10 anos nessa corretora, mas depois da pandemia, veio muito a necessidade, que hoje é um caminho quase que sem volta, de trabalhar a marca pessoal. Um empresário, como tem muitos grandes empresários hoje, que tem muito resultado, que tem muito de altíssima excelência, mas que se alguém não sentar na mesa dele, não vai saber de toda essa excelência. E o digital nos permite isso. E muitas vezes ele não consegue externar para o mundo tudo o que ele é. Exato. Né? E aí quem está ali na empresa, o time, os clientes acabam tendo essa conexão, admiração, indicam. E no offline ele é muito forte. Às vezes uma presença de uma marca pessoal que está à frente aí de uma empresa. Mas eu vejo o quanto o trabalho que você realiza, ele dá essa direção mesmo para que a pessoa possa externar mais isso, compartilhar com quem nem sempre tem acesso a ele no offline, no dia a dia ali, né? Exato. Então, ele acaba ficando limitado, acaba sendo um profissional incrível, mas que o mundo não sabe. Somente as pessoas que estão ali, né, no seu entorno, é que realmente sabem. Então, esse profissional, esse empresário, ele acaba perdendo esse poder que ele tem nas mãos de poder impactar o maior número de pessoas, de ser reconhecido nacionalmente, mundialmente. Então, eu vivi isso na pele. Quando eu entendi, e chegou o momento que eu preciso trabalhar a minha marca pessoal. E a minha marca, enquanto empresária, totalmente no offline, de um negócio onde a linha da confiança, todos, né? Mas esse principalmente, porque você fala de legado, dinheiro, ela é muito específica, muito tênue, e você trabalha por recomendação, e esse acaba esquecendo o digital. Quando eu entrei nesse movimento, eu vivi a transformação da minha marca pessoal, inclusive no digital. Foi aí que surgiu esse braço de educação do meu negócio, que era a criação de marcas, a criação, o trabalho do branding, o trabalho do digital, que começou realmente como uma mentoria de branding e posicionamento. E como você falou, muitos grandes empresários, eles têm o desafio de se expor mesmo. O que eu falo, o que eu não falo, o que faz sentido. Às vezes até assim, existem versões que eu não quero compartilhar. E aí, isso é muito o que pessoal. Eu devo compartilhar e o que eu não devo compartilhar. Exato. E eu não quero me expor. Então assim, a gente também veio de uma época, de um mundo que grandes profissionais, ou pessoas já muito abastadas e grandes, pensando que, bom, eu não preciso me expor porque eu já conquistei tudo dessa forma aqui, né? Com esse grande desafio. Mas aí a gente começa a ver outros grandes empresários também já muito bem-sucedidos, muito grandes, muito abastados. A gente vê o João Adib, a gente vê a Carla Cerny, a própria Carla da CIMED, a gente vê muito grandes empresários que já entenderam fazendo esse trabalho. Que o rosto na frente da marca faz a marca crescer muito mais rápido. Só uma marca pessoal, sozinha, ela cresce mais rápido porque ela é como um jet ski, mas ela tem um teto. E uma marca empresarial sem um rosto na frente, ela é mais um Titanic. Ela vai crescer mais, só que mais devagar. Então, se você une os dois, é o melhor dos mundos. Né? E aí, ou seja, hoje, esse é o grande trabalho do branding, mas não só, do quiet branding. Perfeito. Que é o que traz grandes empresários saberem que eles não precisam expor tudo e nem o tempo todo, mas eles precisam a todo momento serem muito intencionais, coerentes, inteligentes na sua comunicação. E aí foi aí que surgiu, então, a criação do Quiet Brand no Brasil. Eu acho que você poderia compartilhar mais sobre isso, né? Os principais temas abordados, pilares, enfim. Acho que é um assunto que
povo tá curioso para saber. Com certeza. E é o que tem atraído mais grandes empresários para o nosso negócio, para a nossa mentoria, que buscam exatamente isso. O que mais chega até mim são pessoas que dizem, eu gostaria de me posicionar na rede social, mas tenho um grande receio, porque realmente não sei como fazer, de que forma, não quero expor. É um tempo até que existia um grande medo da segurança, né? Inclusive isso. Mas muitos foram percebendo que o desafio de você não aparecer, ele é muito maior do que o receio da segurança. E perceber que ele é positivo. E o Quiet Branding, ele é justamente o branding. Porque a autoridade, a elegância, ela é silenciosa. Você não precisa gritar. Não faz barulho, né? Não faz barulho. Então, num mundo, num mercado onde a atenção é o novo petróleo, mas aí você entra no digital e é o caos. É todo mundo gritando, é todo mundo vendendo, é a própria feira, não é? Quem chama mais atenção e quem aparece mais. E o Quiet Brand é sobre, você pode aparecer. Então, grandes empresários que chegam, todos estão no Instagram. Mas estão de uma forma equivocada. Porque estão usando ali como uma verdadeira algo pessoal. E a gente sabe que o Instagram, ele é uma rede social, que muitos já estão vendo como uma rede comercial, mas eu diria que é uma rede profissional. Porque a nossa vida, ela é profissional. Então, é possível, sim, que alguém coloque o seu lifestyle, coloque o teu comportamento, mas que também fale sobre a transformação que gera. E o Quiet Brand, ele traz essa autoridade silenciosa, que é de você ter coerência no seu discurso, é de você poder estar presente e em todos aqueles momentos ser muito intencionais. E é o marketing que não faz barulho mesmo. E aí, naquele caos da atenção, quem faz esse branding silencioso é quem é o mais ouvido. Perfeito. Você sabe que quando eu lembro de... Você falou isso, eu lembrei de... Quando eu era adolescente, tinha uma professora... Imagina, adolescente, aquele caos, né? Aquela fase. Aí tinha uma professora que ela dava aula após o intervalo. Então, assim, tava todo mundo cheio de energia. Ela chegava, entrava na sala e ficava em silêncio. Só observando. Aí as pessoas... Aí, tipo, tava todo mundo... Aí via... Aí um sentava, aí o outro sentava. Não dava 5 minutos... E ela não falava uma palavra, ela não era grosseira, ela só ficava em silêncio, na postura, observando. Exato. E aí eu percebi, interessante, né? Porque já desde aquela época eu sempre fui muito observadora, mas hoje eu consigo perceber que de todos os professores daquele ano, ela era a mais respeitada. E ela não gritava, ela era a postura... E ela tratava todos com respeito, enfim, mas olha que interessante, né? Porque no meio do caos, você vai chegar gritando, você se iguala. Exato. E o Quiet Branding, ele é o branding silencioso. Ele é aquele que não é o marketing que grita, mas é o silêncio que atrai. Então, é justamente o que ela fazia. O silêncio dela posicionava ela e que atraía a atenção das pessoas para ela. Então, é justamente isso. E eu trouxe esse método para o Brasil, sou a criadora do Quiet Branding, pioneira, porque trazendo muito o conceito de grandes marcas de luxo, que vêm do Quiet Luxury. Então, marcas como, por exemplo, que trabalham suas marcas no absoluto silêncio. Então, um grande exemplo do Quiet Branding é o estudo da marca da Hermès. Que agora em 2025, o valor de mercado dela está em 250 bilhões. Ela ultrapassou a LVMH e assim, sem gritar, um A. Porque você não vê propaganda, promoção, você não vê todas as publicidades, é tudo muito silencioso. É tudo muito harmônico, é tudo muito sobre presença. Um outro exemplo é da própria Dior Riviera, que é uma ação que a Dior faz no verão europeu. E ela vai para Capri, Ibiza, e nos grandes restaurantes e hotéis, ela faz o seguinte, ela leva a sua loja ali, mas tudo fica embalado com Dior. Então, desde os ombrelones até as louças, os cardápios. Ou seja, é a marca da Dior ali, mas ela não tá falando um A. Sabe? E lá eles vendem tudo. Vendem óculos, chapéu, livros, tudo, biquínis, tudo da Dior. Mas assim, ela tá sem falar um A. É uma comunicação sutil. Sutil, ela está presente e ela está inserida no ambiente. Então, é sobre essa presença. Sobre, como por exemplo, a Chanel ter feito um filme publicitário com a Gisele Bündchen, do Chanel número 5, que é um absoluto silêncio. A Gisele não fala um A.
E é a sutileza da Chanel. Que gera curiosidade, desperta o desejo. E aí a presença, é a essência, é a imagem, é a atmosfera que é gerada. E essas grandes marcas de luxo estão percebendo isso, que hoje não é mais sobre comprar uma bolsa, não é mais sobre comprar um relógio, um sapato, mas é sobre a experiência. Então, você vê o café da Tiffany, você vê o café, não é? Então, a Dior nos spas. Então, assim, é sobre... Quiet branding é isso, é sobre a experiência que é gerada, a atmosfera. Que, de certa forma, conecta com a estratégia geral, né? A estratégia macro. E em relação a vender proteção, de certa forma, é vender algo intangível. Sim. Qual que é o maior desafio nisso? O maior desafio é você conseguir despertar a necessidade do outro, da importância de se ter uma proteção, de se ter um planejamento financeiro. Porque quando se vende um produto como esse, que é um papel, não é nada. A pessoa ela está comprando sem saber, sem levar nada para casa. Ela está comprando um sentimento, na verdade. Ela está comprando um sentimento de segurança, ela está comprando um sentimento de demonstração de amor. Não são todas as pessoas que têm isso intrínseco. E ninguém acorda, por exemplo, pensando, vou comprar, que vontade hoje comprar um seguro de vida. Não é? Que vontade de proteger a minha família, que vontade de proteger o meu legado, que vontade de proteger a minha empresa, que vontade de organizar a sucessão empresarial da minha empresa, que vontade de organizar a minha sucessão patrimonial e deixar o meu inventário organizado. Então, o grande desafio é você conseguir despertar essa necessidade. Perfeito. Mostrar que é algo muito além do papel e que é algo que você... É a forma de você perpetuar o seu legado. E as pessoas hoje, elas são muito imediatistas. E talvez até pela... Assim, num geral, e tem esse imediatismo, mas talvez até pela cultura do nosso país, né? Que, onde o planejamento financeiro, enfim, a gente percebe um movimento de mais conteúdos e mais pessoas que decidiram compartilhar mais isso para ajudar. Tem um propósito também de ter mais, gerar essa consciência para as pessoas. Sim. Mas a gente percebe que é o tipo de solução que a pessoa só vai lembrar quando ela precisar, né? E aí o teu, talvez o maior desafio seja despertar isso para que ela pense em algo que ela nunca parou para pensar. É despertar a necessidade e o senso de urgência. E aí a melhor coisa é quando você escuta em uma reunião do outro, olha, eu nunca tinha pensado nisso. Mas aí a pessoa, ela entende a necessidade. Existe essa cultura do Brasil, do brasileiro, que está mudando muito. Sim. O brasileiro já está tendo essa noção. A gente vê aí uma reforma tributária para o próximo ano, que vai mudar toda a lei do inventário, então assim, dos impostos, do ICMD. Então, está começando a despertar mais e mais essa consciência. Quando a gente vai para fora, nos países, né, mais desenvolvidos, Estados Unidos, Japão, Europa, enfim... Lá já existe essa consciência e já é cultural. É cultural a ponto que o bebê sai da maternidade já com um produto como esse. Muito diferente do Brasil. Mas isso está mudando. Isso vem mudando cada vez mais. Então, eu creio que é a questão mesmo de despertar a necessidade. E como qualquer coisa que a gente entende, que a venda, ela é emocional, mas ela também é racional. Porque se a pessoa parar para racionalizar... ela vai entender que assim, é inteligente. É um movimento financeiro inteligente. Mas a hora que você toca no coração e naquela pessoa, de valores familiares e da demonstração de amor, eu entendo que essa é a verdadeira conversão. É quando a pessoa realmente entende o verdadeiro propósito e a missão daquilo. Perfeito. E eu vejo que isso é uma missão mesmo, assim, um legado, porque assim como existem pessoas aí trabalhando essa educação financeira para que mais pessoas sejam independentes financeiramente e tudo mais, essa linha de atuação, né, que visa pensar, sim, no que, assim, existe uma única certeza, que a gente vai morrer. E aí, como é que ficam as pessoas que estão aqui ainda, né? Perfeito. Então... Porque não é o quando, não é o se eu vou morrer, né? É o quando. O fato já é... É o fato. Eu só não sei se é amanhã ou se é daqui a 40 anos. A gente não sabe. Então, são duas certezas. A gente já falou sobre isso. As duas certezas é que a gente vai morrer
e que a gente vai pagar imposto. Então, assim, não é... Agora, a gente só não sabe o quando, mas o que, mas já é a única, são as certezas que a gente tem na vida. Então, se eu tenho uma ferramenta que eu tenho essa possibilidade de me planejar, de não fazer com que depois esse meu legado, que eu passei a vida inteira construindo, vá para o Estado, se perca, fique bloqueado, mas que eu consiga realmente perpetuar este legado para minha família, se eu tenho essa ferramenta, de uma inteligência financeira ímpar, por que não? Então, essa é o grande desafio. É a gente conseguir despertar isso e conseguir realmente que a pessoa consiga ter essa visão da importância, né? E conseguir olhar lá na frente. Claro que é preciso viver muito bem hoje, mas também lá na frente por aquilo que vem sendo construído. Então, e não só em relação ao seguro de vida, né? Existem outros benefícios e que você pode até compartilhar mais também. Porque, às vezes, quando fica só nessa caixinha, a pessoa pensa, mas eu vou viver o hoje, não quero pensar. E, enfim, existe essa mentalidade mais fechada. Né? Mas em relação aos benefícios que ela pode ter por ela ter planos contratados, quando algo vem acontecer com ela, ela tem algum tipo de segurança, né? Exato, porque não é só na falta. São as proteções em vida também. Isso, que muita gente não sabe nem que isso existe. Que não sabe que isso existe. Então, muita gente, empresários, profissionais liberais, que eles são a sua própria fonte, né, de renda, são a sua máquina de fazer dinheiro, não para pensar que se eu amanhã não puder mais trabalhar, não tiver saúde, se eu não tiver integridade física, o que vai acontecer? Né? Aí, ou a pessoa ela vai depender de terceiros, ou ela vai se endividar, ou ela vai... O que vai acontecer com ela? Se ela não tiver um planejamento sobre isso. Então, realmente olhar para tudo que pode acontecer hoje. Perfeito. Porque a gente pensa o seguinte, o que é que me faria deixar de fazer dinheiro, gerar uma renda? Porque a gente não é quadrado, né? A gente se vira. Então... a qualquer momento, se a gente tiver saúde e integridade física, nós temos todas as ferramentas para seguir a nossa vida. Agora, se a gente não tem nem saúde, nem integridade física, então o que não tem solução é morte e falta de saúde. Você não tem o que fazer. Aí é onde você também tem a inteligência financeira, de saber que existe uma proteção em vida. Então, aí muitas vezes me perguntam, mas e uma pessoa que é solteira, sem filhos, não tem nenhum dependente, ela não precisa desse produto. Aí é onde entra, claro que precisa, não é? Mais do que os demais, talvez. Exato, porque vai correr para quem? Né? Vai recorrer o quê? Então, imagina, um médico, um advogado, um empresário, que se ele se ausentar do negócio, a empresa não vai rodar sozinha. O dinheiro não vai continuar sendo feito. Vai ter um impacto na produtividade. Então, se ele tem uma ferramenta capaz de pagá-lo mediante uma doença, também um capital mediante uma internação hospitalar, como a gente viveu muito isso no Covid, ou de um acidente e uma invalidez. Ou seja, é muito importante esse conhecimento das pessoas de saber que hoje uma proteção, ela é uma proteção pessoal, ela é uma proteção financeira, ela é uma proteção familiar. Então, isso é o essencial. Na pirâmide financeira, é a base da pirâmide. Porque qualquer outra coisa que aconteça, é essa base que vai proteger todo o resto. Tua saúde financeira, teus sonhos, teus projetos. Uma base que é necessária para que tudo aconteça e que muitas das vezes é o que a gente negligencia, né? É o que negligencia. É o que não olha. Porque o brasileiro é isso, né? Eu tenho, então... O que ele faz? Ele vai do meio pra ponta da pirâmide. Porque ele pensa o seguinte, o meio é a geração de receita dele. Ele tá fazendo dinheiro. É hoje, né? É o hoje. imediatista. O brasileiro ele faz dinheiro, trabalha, etc e tal. Aí ele vai lá pro topo da pirâmide, que são os sonhos e projetos. Aí ele vai pra Disney, compra um carro, compra um clipe, um chiclete, compra... Sabe assim? E não conta com as variáveis. Então, qualquer coisa que acontecer, acabou o sonho, acabou o projeto. Acabou clipes, acabou tudo. Acabou tudo. Ai, Jesus. É uma grande missão mesmo, hein? É uma missão. Bora gerar mais conteúdo a respeito disso, porque eu acho que tem muita gente que não sabe. Que não tem essa consciência. Não tem a menor noção. Não tem essa consciência.
E qual é o fio invisível aí que conecta essas duas frentes, né? Tanto o posicionamento quanto a frente da corretora de seguros. Que é o legado, né? Hoje, todo mundo que tem essa consciência, que a gente gera essa consciência, realmente é a construção de legado. Então, pessoas, indivíduos, empresários, profissionais que estão gerando esse legado e já são pessoas de muito resultado e já construíram seus patrimônios, já construíram até verdadeiros impérios. Elas começam, então, agora a entender a necessidade da construção de uma marca pessoal. Então, quem construiu e criou legados, quer criar e quer construir a sua marca pessoal. Então, uma coisa leva para outra. E vice-versa, né? Quem tem uma marca pessoal bem construída, mas ainda não tem um legado, o próximo passo é ela usar desta marca pessoal para a construção do legado. Perfeito. É uma via de mão dupla. E as duas se ligam, as duas caminham juntas. Eu estava até aqui observando que, durante a tua fala, que enquanto uma frente protege o que as pessoas já construíram, a outra potencializa o que elas ainda podem ser. Exatamente. E é muito legal que ver que essas duas frentes se conectam e surgiu de vivências que você já teve. Exato. E surgiu absolutamente da minha história. Tem um vídeo, né, que eu acho que é do Steve Jobs para um grupo de formandos. Acho que é Steve Jobs. E ele fala sobre os pontos que se conectam. Você já viu, já? Não, esse não. E ele fala para esse grupo de formandos dos Estados Unidos sobre os pontos que se conectam. Então, ele fala que toda a nossa trajetória, a gente vai passando por situações que naquele momento a gente não entende. Nossa, muito real não isso. É? Por que isso? Por que essa ruptura? Por que isso? Por que esse segmento? Porque eu tô indo pra cá, porque eu tô indo pra lá, porque eu cruzei com essa pessoa, porque agora é essa. E a gente vai vivendo. Aí, nossa, eu acredito demais nisso, não gente. Não é? Ele fala justamente sobre isso. Aí você chega em um determinado momento da vida que você olha... Que tudo se conecta. E você olha pra trás e você vai conectando todos os pontos. Todos os pontos. Todos os pontos. Como se já tivesse sido escrito, né? Exato. Como se você já tivesse tudo pronto. Aí agora você tomou a consciência e você voltou. Então, essa frente, inclusive, de trabalhar marca pessoal, a criação disso, a construção e a forma de usar realmente a internet, o digital, das pessoas poderem passar a sua mensagem, é muito sobre você poder impactar alguém que nesse exato momento tá vivendo aquilo que você viveu há 10 anos atrás. E aí você entende. Eu vivi aquilo porque eu precisava hoje me conectar com essa pessoa para poder ajudar, para trazer esse aprendizado, para estender a minha mão. Então, e às vezes, muitas pessoas que ainda não chegaram nessa consciência da importância de trabalhar a sua marca pessoal, de abrir a sua boca no digital, eu sempre digo a elas, eu ouso dizer, são pessoas que estão negligenciando o seu chamado. E aí é onde entra uma virada de chave de perceberem que é verdade. Então, vira uma chave que agora, então, eu preciso passar a minha mensagem. Você sabe que, diante disso que você está falando, teve uma imersão que eu fiz e eu achei muito interessante que ele comentou assim. Normalmente, a gente escuta muito assim, nossa, que fulano tá fazendo, mas, nossa, você viu, que conteúdo raso, que não sei o quê, que eu tenho muito mais bagagem, que eu poderia contribuir muito mais e tal. E ele fala assim, pois é, a responsabilidade desses fulanos estarem lá como gurus é porque você não se posiciona. Não se posiciona. Exatamente. Então, você não tá lá. Então, as pessoas não sabem, elas estão buscando pessoas para seguir. Líderes de tribos. Exato. E aí, não tem você naquela área, legal. Você deu espaço para outra pessoa que... Perfeito. E eu falo muito isso para as pessoas que chegam até mim, para os meus mentorados, que todo espaço vazio é ocupado. Então, se você não ocupar esse espaço que é seu por direito, onde você tem lugar de fala, outra pessoa vai ocupar. E é uma grande responsabilidade você não ocupar, porque pode ser, inclusive, que essa outra pessoa não carregue a mesma mensagem que você carrega. Nem os mesmos valores. Nem os mesmos valores. E aí você está sendo negligente àquilo que você recebeu e você precisa entregar. Então, quando você olha para o outro, que mesmo que tenha menos do que você e está fazendo aquilo que você não está fazendo, e ele está alcançando pessoas que você não está alcançando, ele pode estar no degrau 1, mas ele pode estar alcançando pessoas no degrau 0.
Então, ele tá fazendo a parte dele. O que tá no degrau 2... Então, todo mundo hoje tem esse poder e esse potencial de alcançar outros. Porque sempre vai ter alguém à frente e sempre vai ter alguém atrás. Que precisa muito de você. Então, tem essa questão de você realmente conseguir se posicionar. De você... E outro dia até eu postei isso, que eu ouvi até foi o Felipe Tito quem falou isso. E é muito verdade. A concorrência, ela tá aqui embaixo. Porque quem tá em cima tá se ajudando. Você percebe? Então, nunca vai ter ninguém aqui em cima criticando. Quem critica é sempre quem não está fazendo. Percebe? Então, esse é o ponto. A Brené Brown também fala num documentário que tem dela no Netflix, que eu não me canso de assistir várias vezes. Eu assisto, ela fala sobre vulnerabilidade, né? Ela fala assim, da arquibancada, é muito fácil você dizer quem tá lá na arena fazendo acontecer. Então, normalmente, quem tá na arena não tá criticando quem tá na arena, porque sabe... O desafio. O desafio que é estar lá, Exato, né? exato. Então, nossa, achei muito interessante também. Muito. E aproveitando esse assunto que a gente está falando aqui, eu queria entender qual crença ou comportamento que você precisou abandonar para ocupar o lugar que você tem hoje. Boa. É justamente o que a gente está dizendo aqui. É o receio, né? É o medo da opinião alheia. Do julgamento. Da frustração, o vício da frustração. Então, quando você, muitas vezes, faz pensando em agradar alguém, ou agradar a todos, essa é a verdade. Quando você quer agradar a todos, você não agrada a ninguém. E o posicionamento, ele é feito de polaridade. Você não consegue. Você vai ter que escolher uma tribo. Você vai ter que escolher um movimento onde você tem os seus inimigos e os seus heróis. Ou seja, os valores que você abomina e os seus valores inegociáveis. Então, quem que vai entrar no seu movimento e querer ser pertencente ao seu movimento? As pessoas que abominam aquilo que você abomina e as pessoas que têm os valores mesmos inegociáveis que os seus. Se você não deixar isso claro... Você não vai criar esse movimento, você não vai criar essa tribo. E atrai uma bagunça, né? Exato. E aí você não atrai ninguém. Então, conseguir ter essa visão de que você não está fazendo para os outros, né? Mas você está fazendo aquilo que é a tua verdade, que é a tua essência. É o que você recebeu, é o que você vai transmitir. E automaticamente, você vai acabar atraindo quem se conecta à sua mensagem e, obviamente, você vai repelir quem não se conecta. E tá tudo bem, porque eles vão ser atraídos... Tem espaço para todo mundo. Então, o grande ponto é esse, é você aprender a ouvir a sua voz, a você ouvir a tua verdade, a você não se preocupar, né, com a opinião dos outros, principalmente de quem não faz parte do teu movimento. Ou quem, e não tem resultado. E não construiu nada. E quem não está construindo, está criticando. Fato. Né? Então, você saber olhar para frente. E saber que a sua verdade vai conectar quem tiver que conectar. E enquanto a gente fica preso no que o outro vai pensar, a gente está realmente tá negligenciando a nossa verdade. Então, conseguir olhar para isso... Foi, assim, o que me deu mais clareza. É libertador. Pra mim também, assim. Quando eu entendi que eu precisava ter coragem pra desagradar. Coragem pra desagradar. Exato. Coragem eu não gostei. Faz parte. Exato. E coragem pra não depender de validações. Exato, de elogios. De fazer por você, pelo seu propósito, independente. Inclusive, assim, independente de resultado imediato. Porque grandes resultados, eles não são... construídos no imediatismo. Exatamente. É médio e longo prazo. Exatamente. E são fases, né? É uma jornada, é um processo. Então, começa assim. Quando você tá no começo, e aí você cria essa coragem, e você vai e coloca a tua cara, né? Bota a cara no sol. Bota a cara no sol, e você vai abrir tua boca e vai começar. O que vai acontecer? Vão ter lá os críticos de plantão, a turma da risadinha, blogueira, não sei o quê. Blogueirinha, tá famosa, e nananã. Aí pensa que é quem, e não sei o quê, beleza. E você continua. E como você disse, não é imediato, né? É uma jornada. Então, você só precisa o quê? Continuar. Você só precisa seguir. E olhar pra frente e seguir.
Com o tempo, você começa a dar certo. Você começa a ter resultado. E aí, a hora que você começa a ter resultado, as pessoas começam a parar, observar e falar... Ai, não é... Me conta, como é que você fez? Isso. Aí é a terceira fase. Aí a terceira fase é quando você já tá... Aí a pessoa chega pra você e fala assim... Ah, então... Como é que você faz? Como é que é? E, né? Aí essa é a terceira fase. Aí o que você vai fazer? Obviamente, você vai ajudar. Óbvio, por quê? Porque você já viveu essa jornada. E aí você vai... Cria um produto e venda pra ela. Exato. Aí você vai passar toda a transformação e puxar isso. Mas são essas fases. Então, tem hora que você vai ter mesmo que desvincular. Aí você vai ter que caminhar, fazer a tua jornada para depois voltar e buscar. E persistir independente do que vai acontecer no meio do caminho, né? É tipo uma visão de túnel, assim. Eu preciso atravessar. Esse processo. Porque exatamente, se entra nesse processo, dependendo de validação, não se sustenta. Não sustenta. Você fica refém de views, de likes, refém de comentário, engajamento. É péssimo. E é como você falou mesmo, essa jornada é um túnel. Exatamente isso. Então, quando você entra no túnel, ele é todo escuro. Não é? Ele é muito escuro. Aí você demora pra ver a luz lá na frente. Aí você começa a ver a luz. Aí depois começa a clarear. Ou seja, mas leva um tempo. Você precisa ficar um tempo no escuro. É igual... No desconfortável. No desconfortável. No inseguro. No inseguro. No anonimato. Na lambança ali do úmido. É igual uma semente. Quando você vai plantar... uma árvore, um vaso, enfim. Antes dela brotar e dela florescer, ela ficou escondida embaixo da terra. Ela fica muito tempo ali escondida embaixo da terra. Então, você vai ter esse tempo que você tá escondido, que você não tá aparecendo, de maturação. E aí precisa regar, precisa adubar, precisa... Para aí sim começar a florescer. Assim, existe uma grande parcela das pessoas que já querem o resultado sem viver o processo. E isso é em tudo. A gente tá falando aqui de um processo de posicionamento. Mas no universo de vendas, que é o meu, por exemplo, não é diferente. Não, exato. Então, eu entro hoje querendo resultado amanhã. Não vai rolar. Que existe um processo a ser vivido. Existe um processo. Ajustar a estratégia. Aí, assim, ajustou. Lindo, agora tá funcionando. Aí mudou alguma coisa no mercado, volta tudo de novo, ajusta tudo de novo. E é um processo de mudança eterno. Né? Então, enquanto a gente ficar apegado naquela estratégia que eu fiz e deu certo... Assim, a gente vai se frustrar muito. Muito. Porque assim, o mundo ele tá em constante mudança. E essa também é uma certeza. Uma certeza. Mais uma, 3. 3. Que a gente vai morrer, que a gente vai pagar imposto e que tudo muda. E que tudo muda. E que nada é igual. E que a gente tem que... Então, assim, hoje, quem são as pessoas mais bem-sucedidas? Não são as pessoas mais técnicas, não são as pessoas mais inteligentes, mas são as pessoas que estão o tempo todo aprendendo a aprender. Ou seja, elas estão o tempo todo entendendo que o mundo é cíclico, de que ele está o tempo todo em transformação, ele está o tempo todo mudando. Então, são as pessoas que estão olhando para isso. Perfeito. E aí, a gente não controla os nossos resultados. A gente controla as nossas ações. Então, se as nossas ações estão coerentes ao que a gente quer, à vida que a gente quer construir, ao negócio que a gente quer construir, aos resultados, ao legado, a gente olha para as ações. É consequência. Eu acredito muito nisso. E assim, para mim, eu tenho até um conteúdo sobre isso, eu vou precisar revisitar ele, que faz tempo que a gente não fala sobre isso por lá. Que resultado, para mim, não é só a última linha. Esse é um dos resultados, mas a gente vive vários outros resultados ao longo do caminho, né? Então, durante o túnel, quantos resultados indiretos você vai conquistando? Sim. Mais confiança, mais segurança. Agora eu não preciso mais de aprovação. Agora eu já sei que... não é desse jeito aqui. Muda a estrutura. Quando você chega lá do outro lado, você já tem mais clareza. Tudo isso é resultado. Só que é indireto. Isso, então as pessoas elas vivem uma eterna frustração por não conseguir ver isso. Aí, às vezes, chega no final do dia, olha e fala assim, nossa, eu não fiz nada hoje. Exemplo, eu não fiz uma venda, eu não fechei um negócio. Só que ela esquece que naquele dia, ela fez 4 reuniões, ela cuidou de filho, ela treinou, ela plantou, sabe assim? Ela encontrou com pessoas, ela conheceu pessoas novas, ela foi por lugares. Então, assim, ou seja, ela tá plantando uma coisa que ela vai colher. Então, enquanto ela não conseguir olhar os baby steps,
né, os pequenos degraus ou as pequenas vitórias, ela fica numa eterna frustração. E é um ciclo... É um ciclo, sem é uma fim, espiral que só vai pro buraco. negativa total. Agora, se ela olha e ela consegue reconhecer as pequenas vitórias, e ela consegue agradecer por aquilo, então chegar no final do dia, ao invés de reclamar, validar. Então, tudo que eu fiz hoje que me fizeram chegar mais perto da vida que eu quero viver, do que eu quero construir. Então, todos os dias você fazer isso e mais, você agradecer pelo que você tem, pelo mínimo, não é? Pelo café quentinho, pela água gelada, pela tua cama para dormir, pela tua família, pelos teus filhos. Vai dando essa sensação de que estou construindo, né? E não de que, não, meu Deus, né? Só falta. Só falta. Isso é uma energia que conecta com outras coisas negativas também. Né? Porque se você está o tempo todo na falta, você está vibrando na escassez. O eu preciso, ele já é o que você... então eu não tenho. Então já é a escassez. Ao invés de eu sou grata por tudo isso que eu tenho. Então é um... E aí a escassez conecta com medo, conecta com notícia ruim, e aí só vai ladeira abaixo. Exatamente. Porque tudo é aquilo que a gente foca, né? E o papel do empreendedorismo na tua história? Pois é. Conta pra nós. Sim, eu creio que assim, desde que eu me conheço por gente, né? Que eu tinha essa veia empreendedora. Eu me lembro, assim, de criança. Eu sou nascida no interior. De criança e encontrar minhas amigas pra vender raspadinha, fazer pulseira de miçanga. Porque a gente queria depois ir comer lá tinha aqueles trailers, né? No interior, sabe? Do podrão, né? Então a gente ia vender raspadinha na rua. Fazia pulseirinha de miçanga. Aí comecei a querer fazer o meu dinheiro cedo. Então eu dava aula de inglês, dava aula de balé, com 15, 16 anos. E eu tinha muito isso na minha cabeça, né? Eu quero fazer dinheiro, eu quero, né, poder construir isso, enfim. E sair do interior, vim para São Paulo fazer faculdade, etc. Tinha o sonho de trabalhar em veículo de mídia, na Abril. E mesmo estando ali... Eu sempre pensava assim, aqui é uma escola, eu tô aprendendo. E é muito bom o mercado corporativo, porque você aprende muito, né? Você aprende muito, até as relações humanas e resiliência, uma coisa assim, né? Então, eu fiquei 10 anos ali e sempre com isso na cabeça. Com o desejo profundo no coração de empreender. É aquela coisa de você sair do teto do CLT. Nada contra o CLT, porque tem pessoas que nasceram para isso. Para serem carreiristas, construir a carreira ali e tal. E que vão ser profissionais incríveis fazendo o que elas fazem lá. Exato. Eu acredito que é só um estilo de vida e um perfil mesmo diferente. Exato. Porque, por exemplo, eu tenho amigos que são referência, né, no CLT e tudo mais, e gostam desse universo. E eles contam, cara, eu não conseguiria viver um dia na loucura que tu vive. Exatamente. E eu adoro a minha loucura, entendeu? Porque o empreendedor, ele é um eterno aventureiro. Ele tá com a facão na mão o dia inteiro, abrindo mato, né? E ele se reenergiza com isso. Diferente de outros perfis que precisam do previsível. Exato. E existem excelentes profissionais no CLT, mas são aqueles que realmente eles empreendem com o CNPJ do outro. Exato. Né? Eles são aqueles que mais dão certo. Eles vestem a camisa da empresa. E empreendem lá dentro daquele negócio. Exato. E crescem, enfim. E mas eu tinha esse desejo no coração de ter o meu negócio, a minha empresa, sair daquele teto, mas nunca soube o quê. Foi quando, depois de 10 anos de Grupo Abril, surgiu o convite de ir abrir a minha corretora na Prudential, que há 10 anos atrás, imagina, se hoje ainda é uma empresa bem masculina, nem tanto, mas na época, 10 anos atrás, era muito, muito. Então foi um processo assim, ultra desafiador, né, de 6 meses para poder realmente começar a iniciar a franquia. Então, aí começou realmente, aqui eu podia empreender já em uma companhia, né, extremamente consolidada, extremamente sólida, centenária, americana, que já me trazia o modelo pronto. Então, foi assim, a faca e o queijo na mão. Replica. Exato. E aí foi onde também logo já me tocou no que diz respeito à missão, a legado. Então eu entendi que assim, era algo de... Fazia muito sentido, que você ia se sentir preenchida fazendo aquilo. De muito valor. E muitas pessoas, inclusive na época, é interessante, né, questionaram. Porque era sair de uma posição de uma head de marketing, que tinha muito status, o tempo todo viajando, eventos, aquela coisa, para ir vender seguro.
né? A grosso modo. Mas que na minha cabeça nunca Não foi era isso. isso. Não era isso, né? Isso era o que as pessoas estavam enxergando. No início do túnel. No início do túnel, no escuro. Então, se você para ouvir os outros, eu jamais teria construído essa minha trajetória, né? Mas eu não olhei pro lado. Eu falei, não, isso aqui é uma outra coisa. Isso aqui é uma missão, é um legado, é uma possibilidade que eu tenho de levar planejamento para as pessoas, de mudar vidas, de mudar a história de famílias, porque ter um produto como este ou não impacta diretamente a história de uma família, pro bem e pro mal. Então eu tive muito esse entendimento e é uma coisa que assim, que eu iniciei já pensando, isso aqui é a minha vida, é o resto da minha vida e eu espero que seja mesmo, mas não só. Porque aí é o momento que a gente vai conectando os pontos. O momento que eu entendi que agora eu tenho que trabalhar a minha marca pessoal. E eu tenho que usar o digital para poder ampliar a minha mensagem. E aí você volta e conecta num ponto de 18 anos atrás, de quando eu me formei em publicidade. Que por mais que era outro mercado, não tinha nada a ver com hoje. Mas te deu uma base. Mas me deu uma base. Sólida. E aí conectou a uma vocação, que foi lá de trás. Mas lá atrás era o que a gente tinha no mercado do marketing da publicidade? Era revista, jornal, rádio, TV. Sim, era outro universo, Outro né? universo. Porém, algumas tendências, alguns olhares, algumas visões não mudam nunca. O veículo muda, né? Mas a crença do impacto, da transformação, da mensagem que tem que ser levada, ela só vai afunilando, ela só vai melhorando, né? Então aí foi quando voltou as minhas raízes e aí foi a hora de, trabalhando a minha marca pessoal e a minha mensagem, conseguir criar esse outro braço e ser um braço de educação, que é o quê? A minha transformação agora, eu vou poder ter uma empresa de educação que vai poder mentorar outros empresários, porque o que é um mentor? O mentor, ele é aquele que ele já viveu a jornada, ele já teve este resultado, então ele viveu isso. E agora ele pode ensinar quem estava lá e você traz. Aí você vê como tudo se conecta? Total. E o empreender é isso. É você conseguir a sua transformação. Então, muitas pessoas chegam na mentoria já querendo criar um produto. Só que você não vai criar um produto se você antes não entender a sua história. E não ter uma base e uma clareza de comunicação. De comunicação. O produto faz parte de tudo que você constrói antes, né? E qual que é o meu movimento? Quem eu quero impactar? Por que eu faço o que eu faço? Que é o livro Golden Circle, né? O meu porquê. Por que eu faço o que eu faço? Pra quê? Pra quem? Né? O que motiva? Então, quem eu quero impactar? Pra quem eu quero falar? Então, aí o seu produto, ele é, na verdade, ele é a consequência da sua história. Como chega aquele momento que a gente vai chegando no final, a gente fica... já passou tudo isso. Aí eu adoro, ficaria aqui a tarde inteira. Sim, total. Eu tenho algumas perguntas finais aqui pra fazer, que é: o que é vida pra você? Vida é o quanto a gente pode impactar as pessoas, é o quanto a gente pode levar de vida para os outros. E tá muito ligado também ao que a gente acredita espiritualmente, né? A nossa fé, a gente saber que muita gente precisa ouvir o que a gente carrega. Então, vida é você gerar vida no outro. É você carregar Deus e você conseguir imputar isso em quem precisa. E o que é venda pra você? Transformação. Você só consegue transformar o outro se você vender para ele. Já pensou nisso? Porque você só vai ter acesso ao coração. Eu sempre digo isso na mentoria com pessoas que têm o bloqueio na hora de vender. A crença de que, né, é assim, a hora que você entende que vender é transformação, e que você só vai ter acesso ao coração daquela pessoa se ela te pagar dinheiro monetário. Porque se ela não pagar, você não tem acesso ao coração dela, a transformar ela. E ela tem que entender que aquele dinheiro que ela te dá vale muito menos do que a transformação que você gera na vida dela. Então, venda é transformação. E que nada no mundo acontece sem que uma venda aconteça. Exatamente. Isso é muito louco de se pensar. É isso mesmo. E uma palavra pro seu 2025? Uma palavra pro meu 2025? Fé. Tudo é fé, né? Tudo é aquilo que você acredita. O que você acredita e você foca naquilo é impressionante. Acontece. E a fé, ela tem o poder de mover milagres e montanhas e pessoas. Fique à vontade para deixar aí as suas redes, onde as pessoas podem te encontrar. Ana Laura Tonin,
LinkedIn também, tem lá toda a minha história, enfim. E aí também no meu Instagram, também tem o Instagram da minha corretora, que é a Alts Broker, que é onde eu trabalho à frente do legado. E no Instagram, Ana Laura Tonin, onde vocês vão entender toda essa frente do branding, do quiet branding, disso que a gente tem falado tanto, da construção desse movimento que é tão rico e que hoje tantos profissionais têm virado uma chave, tantos empresários, e entender que a hora que a tua marca pessoal ela entra na frente da tua marca empresarial, o teu poder de crescimento e impacto é muito maior. E de transformação seu e do outro é muito maior. Então Perfeito. Lá vai poder ver muito isso. Obrigada pelo teu tempo. Agradeço. Eu acredito de todo o meu coração que tempo é o que a gente tem de mais valioso. Tempo é vida. E muito significativo ter você aqui nesse episódio hoje, porque afinal de contas o nosso podcast é sobre vida e venda, né? Eu acredito que um não existe sem o outro. Então, quero te agradecer pela confiança e parceria. Eu agradeço o convite. Seja muito bem-vinda sempre. E foi um prazer. E sucesso. Obrigada.